Eu acredito num evangelho simples. Hoje eu vou falar sobre fé, esperança, amor. O evangelho simples é aquele evangelho que, mesmo pregado por uma criança, ela vai entender. Mas na sua simplicidade, quando você fala e prega isso para a pessoa mais estudada, ela também vai criar um insight total. Jesus falava dessa forma, através de parábolas, e cada um interpretava da sua forma. Então eu queria pegar uma coisa básica da fé. Fé, esperança e amor. Se você cumpre fé, esperança e amor, se você vive isso, sabe, para ser bem honesto, você nunca mais vai precisar escutar uma pregação na vida. Se você vive realmente essas 3 palavras aqui, você entendeu perfeitamente o que é ser cristão, sabe? Então, não volte com certeza, né? Mas você não vai mais precisar necessariamente de nada porque você realmente entendeu o que é ser cristão. Por isso que eu queria falar esse tema tão importante: fé, esperança, amor. Sabe, trabalhar uma base, trabalhar uma fundação, porque, como eu falei, eu acredito numa revolução de Curitiba através dessa igreja, através da Igreja de Cristo. E para isso, a gente primeiro precisa trabalhar no fundamento para depois conseguir construir o prédio em cima. Fé, esperança, amor. O versículo base eu acho que todos vocês conhecem, 1 Coríntios 13:13, fala assim: permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. É muito forte isso. E eu quero falar sobre cada um desses temas, começando pela fé. Eu quero que você repita comigo assim, ó: eu tenho fé num Deus grande. Fale comigo: eu tenho fé num Deus grande. Sabe, se você tem fé num Deus grande, por que você ainda olha para o teu problema achando que o teu problema é grande? Sabe, se você acha que o teu problema ainda é grande, é porque talvez você não compreendeu o tamanho do seu Deus. Sabe, para de falar para Deus o quão grande o teu problema é, mas começa a falar para o teu problema o quão grande o teu Deus é. A partir dali as coisas vão mudar. Quando você entende de onde que você veio, de quem que você é filho. E quando Deus fala assim: ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, por mais que na frente dos nossos olhos nosso problema pode parecer grande, mas eu tenho fé num Deus grande, muito maior de qualquer problema. A Bíblia mesmo fala, 1 Pedro 1,6, fala assim: ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que ouro que perece, mesmo quando refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu queria muito falar para vocês que a vida cristã é uma vida sem problemas, mas não é. Esse texto mesmo fala que vocês, por mais que estejam entristecidos por passarem por todo tipo de provação, mas isso acontece porque para a fé de vocês ser testada, para o fundamento de vocês ser testado, aonde que está a sua confiança? Semana passada eu conversei com um amigo meu aqui, que ele estava totalmente abalado, e eu perguntava assim: ei, aonde que está a tua confiança? Tua confiança está em Deus ou nesse problema que apareceu agora? Sabe, se a gente coloca a nossa confiança em Deus e começa a ver o quão grande que Ele é, e tem fé nisso, as coisas mudam, sabe? É fácil dizer eu creio num Deus grande quando tudo está acontecendo da forma certa, mas quando está tudo caindo aos pedaços, você continuar falando assim: meu Deus é grande, meu Deus é forte, meu Deus é amor. Isso que é fé, isso que é fé de verdade, e é isso que esse versículo fala. Eu gosto muito de uma história. Eu vou falar vários textos da Bíblia, então não adianta nem projetar aqui, porque vai ser um atrás do outro. Pregação boa assim, né? Quanto menos falação tem, mais Bíblia, melhor é. Mas vocês conhecem a história de Sidraque, Mesaque e Abednego? Que o rei lá, ele constrói uma estátua, todo mundo tem que adorar ele. E esses 3 caras falam assim: não, eu tenho um Deus grande, eu sei o Deus que eu tenho, eu não vou me prostrar para essas coisas. E eles estão discutindo, o rei acusa eles, e eles respondem para o rei assim: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos,
Ele vai nos livrar da fornalha, do fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Eles tinham fé num Deus grande. Fala assim, você pode falar o que você quiser, a gente não vai se prostrar, porque a gente tem fé num Deus grande que vai nos tirar dessa fornalha. Mas o texto continua, e eu acho que essa parte que é a mais forte desse texto inteiro. Eles continuam falando para o rei assim, eu tenho certeza que Deus pode me tirar da fornalha, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos seus deuses, nem adoraremos outra imagem de ouro que o Senhor levantou. E mesmo que, eu tenho certeza que eu tenho fé que Deus vai me livrar da fornalha, mas mesmo que isso não acontecer, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar os seus deuses. E mesmo que, eu acho que essa palavra chave para você ter a verdadeira fé também. E mesmo que sim, eu creio num Deus grande, eu creio num Deus muito maior do que todos os meus problemas, eu creio, sabe? Mas mesmo que eu não alcance aquela promoção que eu tanto queria, mesmo que eu não me torne aquilo que eu me imaginava, mesmo que eu crie uma expectativa que não é realizada, mesmo que eu passe por tempos difíceis, mesmo que o mundo inteiro entre em colapso, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo amor, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Sabe, mesmo que o mundo ao meu redor caia, a minha fé prevalece, porque ela está fundamentada em Deus, e não necessariamente na minha circunstância. Então por isso, pare de olhar para o teu problema e falar para Deus o quão grande que é o teu problema. Comece a falar para o teu problema o quão grande que Deus é. As coisas mudam. As coisas mudam. E sabe, Deus continua sendo Deus. E por isso que eu posso ter esperança nele. E aqui eu quero entrar no segundo tema. Esperança. Esperança. Eu comecei quando eu estava me preparando, eu até estava conversando, acho que eu comentei com o Leandro na reunião passada, sobre esperança, que esperança na verdade é um grande mistério dentro da igreja, porque desses três, a fé, a gente fala o tempo todo, é a base da salvação, toda oração de conversão a gente fala sobre fé, se você crê em Jesus Cristo você será salvo. Sobre amor a gente prega muito, 100% das pregações tem que ter alguma coisa de amor, porque é a base de tudo. Viver o amor, isso já é outro nível, isso a gente tem que aprender muito ainda. Mas pregar, a gente prega muito sobre amor. Mas agora a esperança, sabe? Quando que eu ouvi uma pregação com o tema era esperança? Sabe, a gente fala, a gente menciona esperança, mas o que de verdade é esperança? E sabe, eu tive que até entrar um pouco mais a fundo, assim, sabe? O que é esperança? E uma coisa que eu aprendi é que fé e esperança andam lado a lado, andam de mãos dadas, andam juntos, sabe? A fé, a Bíblia fala que você anda de fé em fé, é o passo a passo. Se você quer construir uma casa, é o tijolo por tijolo. A fé vai construindo tijolo por tijolo por tijolo, de fé em fé você vai andando. Isso é a fé. Mas a esperança, sabe, se a fé é a mão de obra, é o passo a passo, é o tijolo por tijolo, a esperança é o arquiteto. A esperança começa a olhar aquela fundação e já consegue imaginar aquela casa pronta. A esperança, ela consegue ver as coisas antes mesmo de elas acontecerem. Ela olha um terreno e fala assim, nossa, aqui uma casa, e dentro dessa casa vai morar uma família feliz, 2 filhos, e vai acontecer isso, e salvação vai entrar através dessa casa. É isso que esperança é. Ela olha para o futuro e já consegue imaginar o que vai acontecer, sabe? A esperança é o arquiteto que consegue imaginar. Então, por mais que você olhe, tua família está caótica, mas você olha através da esperança e consegue ver aquela família restaurada, sabe? Aquela situação que parece que você não consegue vencer, mas você consegue olhar através da esperança, ver aquela situação resolvida. Uma pessoa que está solteira e está perdendo a esperança no relacionamento, mas através da esperança já consegue se imaginar com a sua esposa deitado na cama, domingo de manhã, os 2 filhos entrando dentro do quarto, correndo, dando risada, todo mundo junto, aquela família feliz. Isso que é esperança. É por mais que você esteja num vale, você consegue ver você do outro lado desse problema. Isso que é esperança. Tem 2 versículos aqui que falam sobre esperança.
Primeiro é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e futuro totalmente ligados. E para você alcançar, realizar essa esperança, através dessa fé, através do passo a passo, através de tijolo em tijolo. Salmos 42:11 fala o quê? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Por mais que vocês tenham passado, os últimos dias talvez foram muito difíceis para você. Por que você está tão aflita, minha alma? Põe a sua esperança em Deus, e ainda o louvarei. Sabe, ainda eu vou chegar do outro lado desse vale, eu vou te louvar, Senhor, porque minha esperança está totalmente em Ti. Esperança, isso é muito importante falar. Esperança não é um poço de desejo que você joga uma moedinha e fala assim, imagino minha vida sendo assim. A Bíblia é bem clara que fala assim, coloque sua esperança em Deus. Porque se você simplesmente, não, eu quero isso, você vai gerar uma expectativa e não esperança. E essa expectativa muito provável vai ser frustrada. Mas se você coloca a sua esperança em Deus, uma esperança em Deus fala assim, não importa o que eu estou passando agora no momento, tudo vai ficar bem. Não importa o que e eu não sei como é que eu vou sair do outro lado, mas eu sei que tudo isso, toda essa caminhada vai servir para que eu saia mais forte do outro lado. Isso que é esperança. Sabe, eu até dei uma pesquisada um pouco mais, e agora vamos falar um pouco de psicologia, sair um pouco da Bíblia e começar a falar um pouco sobre psicologia, porque é muito interessante. O Dr. John Leach, da Universidade de Portsmouth, chique, né? John Leach, da University of Portsmouth, eu fiquei ensaiando isso em casa, tá? Mas esse doutor, John Leach, ele era um dos sobreviventes do campo de concentração da época da Segunda Guerra Mundial, dos alemães, que eles encarceravam aquelas pessoas, torturavam de todos os tipos de forma, matavam aquelas pessoas do jeito mais horrível. É um período muito, muito, muito triste da humanidade. E ele é um dos sobreviventes desses campos de concentração. E ele fez um estudo sobre o chamado, sobre a morte psicológica, ou ele chamava de desistência da vida. E ele relatava um fenômeno que acontecia naquele campo de concentração, era quando uma pessoa perdia a esperança, perdia a vontade de viver, a expectativa de futuro. E ele relatava que essa pessoa, quando perdia, a expectativa de futuro, toda a esperança, o que ela fazia? Ela se deitava na cama e ficava lá, e não levantava para tomar água, não comia, não ia no banheiro. Ele falava assim, no máximo 2 dias aquela pessoa estava morta. Estava tudo bem, não tinha nenhuma doença. A única coisa que aconteceu foi a perda da esperança. E a partir do momento que a pessoa perdeu a esperança, no máximo 2 dias ela estava morta. A gente precisa da esperança para sobreviver. É uma coisa intrínseca ao ser humano, você não consegue viver sem esperança, sem uma perspectiva de um futuro bom. E por isso que é tão importante falar sobre esperança, e por isso que, por que a gente não fala sobre isso? Se é questão de sobrevivência, o ser humano não sobrevive sem esperança. E, como é que eu poderia classificar para vocês da melhor forma o que é esperança? O melhor jeito que eu entendi é explicando da seguinte forma: esperança, o que é esperança? Vamos fazer uma outra pergunta. Qual que é o contrário de esperança? O que é o contrário de esperança? O que eu vejo é que o contrário de esperança é o medo. Por quê? Porque o medo é a expectativa do mal. Você entra no carro, você está com medo de ele bater. Você vai a algum lugar, você tem medo de sei lá o quê. Você está constantemente com medo porque o tempo todo você está com uma expectativa que alguma coisa ruim está prestes a acontecer com você. Isso que é o medo. Agora, o que é a esperança? Esperança é a expectativa do bem. Se medo é a expectativa do mal, esperança é a expectativa do bem. Você entra no carro e fala assim: eu sei que eu vou chegar no meu destino.
Você entra numa igreja, você fala assim, eu sei que hoje eu vou encontrar salvação nessa igreja. Você entra numa situação difícil, você fala assim, ei, eu sei que coisa boa vai sair através dessa situação difícil. Isso que é a esperança, a expectativa do bem. Todas as coisas que acontecem, por mais difíceis que sejam, o tempo todo você está com a expectativa do bem e tudo vai ficar bem. Isso que é esperança. Quantas pessoas aqui têm esperança no dia de hoje? Sabe? A expectativa do bem. Sempre me falam que eu sou otimista demais. Inclusive, a minha namorada sabe, eu sou sempre atrasado em todo que é lugar porque eu sou otimista demais. Porque o cara que é otimista demais, ele fala assim, não, em 10 minutos eu consigo chegar lá em 10 minutos. O trânsito demora 20 minutos para chegar lá, mas ele fala assim, não, vai dar tudo certo, todo sinal vai ficar verde e eu vou chegar lá em 10 minutos. E daí agora eu consigo me definir de uma nova forma. Não, eu tenho uma esperança muito grande. Eu não sou otimista, eu tenho uma esperança muito grande. E o terceiro tema, e o maior de todos, o amor. Fé, esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E dá até um temor assim eu ia falar medo, mas medo é a expectativa do mal, não. Temor. Um temor de falar sobre isso. Sabe? Amor. Gálatas 5,14 fala assim, toda a lei se resume num só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Toda a lei é resumida nisso. Ame a seu próximo como a si mesmo. Isso é muito forte. Quando eu estava dando dízimos e ofertas, eu falei sobre a gente não vive mais no tempo da lei, que a gente não precisa mais cumprir todas essas coisas, mas a gente vive os princípios por trás da lei. E se toda a lei é cumprida através do amor ao próximo, sabe? Então, parece que se toda a lei fala sobre um princípio, todos os princípios no final vão falar sobre o amor. Porque através do amor você cumpre todos eles. Então, você quer cumprir toda a Torá, todo o Velho Testamento, tudo aquilo que a gente jamais é capaz de fazer, ame o seu próximo. Seria bom se fosse tão simples, né? Mas ame o seu próximo, é amor. E sabe quais são as únicas pessoas que eu não gosto? As pessoas que me dá uma raiva. São pessoas que falam assim, ei, eu amo a Deus, mas ele não demonstra amor para o seu próximo. Isso é hipocrisia. A Bíblia mesmo fala, não é minha interpretação isso. A Bíblia fala em 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível você falar assim, eu amo a Deus, mas não demonstrar amor pelo seu próximo. É impossível você amar a Deus, porque se você ama a Deus, você conhece Deus e vê que tudo que Deus é amor pelas pessoas. Se você não desenvolve um amor pelas pessoas, você talvez não conheceu Deus. E isso que esse texto fala. Se você não ama o teu irmão, a quem você consegue enxergar, encostar nele, como é que você vai amar a Deus? É hipocrisia. Sabe, você já conheceu um cristão arrogante? Eu não sei quantas pessoas que tem. Eu cresci dentro da igreja e você vai observando alguns indivíduos interessantes na caminhada, assim, sabe? Mas o cristão arrogante, qual que é o cristão arrogante? Que você chega e fala assim para ele assim, olha, eu estou com um problema tal. Ele fala assim, eu já sei, escrito está em tal, você tem que fazer tal, e daí você faz isso, e o resultado é tal. É isso, é tão simples. E tipo, tá, legal. E um cristão arrogante, ele fala o tempo todo sobre a sua opinião, às vezes até prega baseado numa opinião e não numa revelação. Uma arrogância total que uma opinião é tão forte que você precisa pregar sobre essa opinião. Sabe, uma pregação opinativa e não através da revelação. Sabe, por mais que a tua opinião seja muito relevante, eu não quero questionar isso. Mas vamos pregar sobre revelação, porque revelação fala sobre Cristo, opinião fala sobre você. Vamos compartilhar mais Cristo e menos a nossa opinião. Sabe por que isso é tão importante? Porque a tua opinião não muda ninguém. O que muda a pessoa é o amor.
é como você trata a pessoa. Você já conheceu algum testemunho que a pessoa falou assim: nossa, só do jeito que você me deu um oi, nossa, transformou a minha vida, porque é um amor. E o mundo está escasso de amor. Tem um testemunho até de um cara que, sabe, esse machão que não mostra emoção nenhuma. E ele vinha todo domingo no culto, sentava lá no fundo, não conversava com ninguém, ficava com os braços cruzados. E assim que o culto terminava, ele saía fora. E realmente, domingo após domingo ele chegava lá, aquela mesma feição, não conversava com ninguém, não queria conversa com ninguém e vazava depois. Uns meses depois, um pastor foi lá e foi questionar: cara, por que você vem? Você não interage com ninguém, você não fala com ninguém. Eu falo assim: olha, quando eu entro aqui, o pessoal do bem-vindo, eles me dão um oi, perguntam como é que eu estou e me dão um abraço. É o único abraço que eu recebo durante a minha semana. É isso que transforma as pessoas. Não é uma pregação, não é uma música legal, mas às vezes é um abraço lá no oi. Às vezes é perguntar: tudo bem com você? É demonstrar o amor ao próximo, assim que a gente vai transformar as pessoas. Por isso a gente precisa dessa humildade, de não falar a nossa opinião, de não querer nos exaltar, mas simplesmente amar o próximo. Porque o mundo ele perece por falta de amor. Sabe, João 13, 34 e 35 fala o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, Jesus está falando isso: ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês perceberam que em 2 versículos Jesus teve que repetir 3 vezes: amem uns aos outros, pelo amor de Deus, amem uns aos outros. Sabe? Só que o mais interessante não é nem que ele repete 3 vezes uns aos outros. Quando eu estava lendo esse texto, o que mais me destacou é que ele fala assim: amem uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Ele não fala assim: com isso alguns vão saber que vocês são os meus discípulos. Não, com isso as pessoas que você tem contato, a tua família, os teus amigos vão saber. Não, você realmente é cristão. Não, todos. Se você amar o teu próximo, todos vão saber que você realmente é um discípulo de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser reconhecido como um discípulo de Cristo, porque é assim que Ele vai transformar as pessoas. Como? Amando uns aos outros. Você entende agora por que o amor é o maior dos 3? É simples assim: ame uns aos outros e você entendeu o que é ser cristão. E todo mundo vai começar a reconhecer isso em você. E vida atrás de vida vai começar a ser transformado. Como? Amando uns aos outros. Sabe? Foi o amor que fez Jesus ir até aquela cruz e morrer por você. O lema dessa igreja está aqui na 3,16 Batel. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único Filho. Tudo no Evangelho é baseado no amor. Por isso que Ele é o maior dos 3. É o amor, é o amor, é o amor. Eu queria te falar que amar as pessoas é fácil, mas não é. Quem já teve um coração partido aqui sabe do que eu estou falando. Quem já amou uma pessoa e essa pessoa não correspondeu ou talvez até desprezou esse amor, sabe do que eu estou falando. Um amor é difícil. O amor é vulnerável. O amor, se você ama alguém, você se coloca numa posição vulnerável a essa pessoa. Mas essa é talvez a cruz que a gente tem que carregar. É amar uns aos outros, seja que a pessoa despreze ou receba esse amor, mas a nossa responsabilidade é simplesmente amar. Tem um trecho do C.S. Lewis, eu até coloquei ali, a gente já vai ler junto, mas no livro que ele fala sobre os 4 amores, ele fala uma frase que é um texto, não é só uma frase, então tem um texto inteiro aqui, mas é muito forte sobre o amor vem junto com essa vulnerabilidade. O texto fala assim, vou até ler junto com vocês aqui, ó. Não existe investimento seguro
Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração irá certamente ser exprimido e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em hobbies e pequenas luxúrias. Evite todos os envolvimentos. Feche-o com segurança num caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável e irredimível. O único lugar fora do céu onde você pode se manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é no inferno. Gente, é muito forte isso, principalmente essa última frase. O único lugar fora do céu onde você pode se manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é no inferno. Amar é ser vulnerável. Amar é entregar uma faca para outra pessoa e dar a liberdade dessa pessoa te esfaquear. Amar não é fácil. Eu queria falar para vocês que amar é fácil, mas não é. Mas talvez essa seja a grande comissão de ser cristão, de seguir a Cristo, aquele que se entregou na cruz por mim e por você, por amor a mim e a você. Talvez chegou o momento de fazer essa mesma coisa para os nossos irmãos. Se o pessoal do louvor puder subir aqui. Sabe, eu estou tentando achar a palavra certa. Não é um medo, não é um temor, mas é um... Se eu falo sim para esse amor que se entrega pelo próximo, se eu falo realmente para Deus assim, Deus, pode contar comigo, eu vou me entregar pelo meu próximo, tudo que eu tenho é teu. Deus realmente usa tudo que você tem. E se for para morrer numa cruz pelo teu próximo, será que você consegue chegar nesse nível? Se você puder se colocar de pé, a gente vai começar a cantar algumas músicas aqui. A partir desse momento, Espírito Santo, você está livre para fazer o que você quiser.